Todos acharam? Lucas capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus: E aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, a coloca sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos vizinhos e diz-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que é assim. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, ao perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma perdida. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou dizendo: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele passou necessidade. Então ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, este moço desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, ele foi para o seu pai. Quando ele vinha ainda longe, o seu pai o avistou. Cheio de compaixão, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, aproximando-se ele da casa, ouviu o som de música e danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou, dizendo: O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar na festa. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu: Faz tantos anos que sirvo o Senhor como escravo, e nunca transgredi um só mandamento seu. Mas o Senhor nunca sequer me deu um cabrito para fazer festa com os meus amigos. Mas quando vem este teu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor manda matar o bezerro gordo.
Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar agradecendo a Deus pela leitura. Ó Deus, enche o nosso coração da sua palavra. Que privilégio nós temos, Senhor, de ouvir a sua voz no texto que foi preservado para nós. Que privilégio, ó Deus, é podermos ouvir as palavras do Senhor Jesus. Ensina-nos a nos portar diante dela. Prepara, Deus, o nosso ouvido, nos dê ouvidos. Prepara o nosso coração, nos dê um coração de carne, para sentirmos a sua palavra e depois responder com louvor e adoração. Te agradecemos por tudo, ó nosso Deus, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Lucas capítulo 15 é um texto muito conhecido, não apenas de crentes, mas também de descrentes. Imagino que a grande maioria de vocês, só de olhar aqui por cima, já tem alguns anos de caminhada de igreja. Vocês já ouviram diversas pregações sobre esse texto, e eu gostaria de mostrar o que a palavra de Deus quer nos ensinar essa manhã, inclusive através disso corrigir algumas má interpretações e algumas pregações, para não dizer não bíblicas, muito ruins desse texto que está diante de nós. O título, como vocês estão acostumados, a parábola do filho pródigo, não está muito bem adequada com relação ao texto. Então você não viu errado, não foi um erro de digitação, não teve nenhum erro. É a parábola do pai pródigo. Nós vamos tentar entender qual é o contexto. O grande segredo, irmãos e irmãs, para entendermos a parábola, está no verso 1 e no verso 2. Vamos olhar mais uma vez? A palavra de Deus diz que se aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então nós temos dois grupos diante de Jesus, ouvindo essas palavras. Um que é composto de os publicanos e pecadores. O que são esses publicanos e pecadores? Os publicanos são aqueles que coletam os impostos em Israel, na sua grande maioria judeus, que foram contratados e pagos por Roma para coletar imposto dos judeus na terra deles. Os publicanos eram considerados traidores da pátria. Eles eram judeus de categoria inferior, junto com os pecadores. O que são esses pecadores? Todos são pecadores, é óbvio, mas os judeus, especialmente os fariseus, gostavam de chamar aqueles pecadores mais escrachados de pecadores. Alguns gentios, mas na sua grande maioria judeus. Por outro lado, nós temos o segundo grupo, que é composto da elite religiosa da época, os fariseus, que o próprio nome significa os separados, os santos, seriam os puritanos da época, no sentido contrário dos nossos. Os fariseus e os escribas, a grande elite religiosa da época, eles murmuravam, dizendo: esse Jesus que se diz o Messias, ele recebe pecadores, e como se não bastasse apenas conversar com eles, ele come com eles. E a ideia do judeu de sentar-se à mesa e partir o pão seria de ter comunhão, e eles estão dizendo que Jesus tem comunhão com o pecado, porque Jesus tem comunhão com os pecadores. O judeu nunca se sentaria à mesma mesa que um publicano ou que esses ditos pecadores. Lembre-se que o capítulo anterior narra para nós algumas palavras de Jesus quando ele está na mesa com alguns desses fariseus, ceando com eles, comendo com eles, exortando cada um deles. Então, no contexto, nós temos esses dois grupos: os publicanos e pecadores de um lado,
os fariseus e os escribas de outro, Jesus no meio, os publicanos e pecadores, nos dá a entender que sinceramente eles vieram até Jesus para ouvi-lo. Alguns deles estão se convertendo, estão recebendo a mensagem de Jesus. Os fariseus e os escribas estão murmurando. Parece muito uma audiência de uma igreja. Existem dois grupos: aqueles que ouvem a palavra de Deus e aqueles que ouvem murmurando a palavra de Deus. Talvez alguns de vocês estão aqui, eu olho, está todo mundo com dois ouvidos, todos ouvindo. Isso não quer dizer que talvez você esteja de fato, biblicamente, ouvindo a palavra de Deus. Então Jesus começa a contar algumas parábolas. E é importante nós lembrarmos qual é o propósito de Jesus pregar em parábolas. Parábolas são historietas, justamente historietas que sejam capazes de ensinar o povo comum a entender verdades espirituais. São histórias onde Jesus está lidando com o cotidiano comum das pessoas. Então ele fala sobre família, homem, mulher. Ele fala sobre colheita. Ele está falando a linguagem comum, cotidiana daquele povo, para que eles possam entender. Por outro lado, as parábolas de Jesus têm o efeito contrário, que é justamente condenar aqueles que não estão prontos de coração para ouvir. As parábolas servem para endurecer o coração, no caso dos fariseus e escribas, ou de qualquer um de vocês aqui que esteja com uma postura inadequada diante do Senhor. Ele conta 3 parábolas, e na verdade é uma parábola só, com 3 partes. A primeira parábola é essa do homem que tem 100 ovelhas. Uma delas se perde, se extravia, se desvia, e essa ovelha então some. O pastor deixa as 99 no deserto, não de uma forma irresponsável, deixa no aprisco no deserto e vai em busca dessa uma ovelha perdida. Quando ele encontra essa ovelha, coloca ela nos ombros, cuida das suas feridas e, cheio de alegria, chega no aprisco principal, reúne essa ovelha, as outras 99, e convida todos para ter uma festa. A segunda parábola é a parábola da mulher que recebe 10 dracmas ou 10 moedas, ou poderia ser aqui um colar de casamento da época, e se ela perde uma das dracmas, ela é considerada irresponsável, ela vai ser envergonhada diante da sociedade. Então, terrivelmente, ela começa a procurar na casa toda. Ela acende a lamparina, ela pega a vassoura e ela vai em cada canto da casa até encontrar. E quando ela encontra, ela chama a vizinhança, chama as mulheres, convida as tulipas para se alegrar com ela. E a terceira parábola é a parábola que nós vamos nos dedicar, que não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do homem que tinha 2 filhos, conforme diz o verso 11. Se você olhar bem, o verso 4 diz: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas... Este é o título da parábola. É a parábola do homem que tinha 100 ovelhas e perde uma ovelha. Não é a parábola da ovelha perdida, é a parábola do homem pastor que tinha 100 ovelhas e perde uma. Verso 8: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas? Não é a parábola da dracma perdida, é a parábola da mulher que tinha 10 dracmas e perde uma delas. Verso 11 diz: certo homem tinha 2 filhos. Não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do homem, do pai que tinha 2 filhos, ou então a parábola do pai pródigo. Nós vamos ver o final, o que significa essa expressão pródigo, que nós não encontramos aqui no texto. O que são esses 2 filhos? Os 2 filhos são as 2 audiências que estão de frente com Jesus. O filho mais novo representa os publicanos e os pecadores. O filho mais velho representa os fariseus e os escribas. São os 2 públicos. O filho mais novo não é aquele irmão que faz parte da igreja, se desvia, e quando ele volta para um culto evangelístico, o pastor pega a parábola do filho pródigo e prega, faz um apelo e ele volta para a casa do pai. Não é este o filho pródigo. O filho pródigo não é alguém que estava na igreja, se desviou. Não, o filho pródigo são os pecadores e publicanos.
que estão ouvindo a palavra de Jesus. O filho mais velho, como nós vamos ver ao final, é o fariseu, é o escriba, que nunca saiu da casa do pai, mas que no seu coração ele nunca esteve lá. Geralmente as pessoas pregam essa parábola e param no retorno do filho pródigo, e não continuam a parábola até o final, que é a continuação do filho mais velho, que nós vemos aí a partir do verso 25. Mas vamos ver o que a parábola nos ensina. Tem muitos detalhes que apenas quando nós entendemos um pouco da cultura hebraica, um pouco da região da época de Jesus, nós podemos entendê-la. A primeira coisa que é importantíssimo que você entenda sempre que você lê ou ouve uma parábola é que a parábola sempre deve ter um elemento de escândalo. Você nunca vai ouvir uma palavra de Jesus se você entendê-la bem e vai concordar. Você sempre vai ficar escandalizado. A parábola sempre é para chocar os ouvintes. É por isso que Jesus diz sobre um homem que tem 100 ovelhas, ele perde uma e deixa 99 para buscar uma. E ele se alegra mais com essa que foi recuperada do que com as 99. As 99 são os fariseus e os escribas. Agora imagine os fariseus ouvindo aquilo, que o pai tem mais prazer em recuperar uma ovelha perdida do que nas 99 que estão em casa bonitinha, de banho tomado, repetindo a lei. Ou então a outra parábola da mulher que tinha 10 dracmas e perde uma, é um escândalo. Por quê? Primeiro porque Jesus usa uma mulher. O judeu dificilmente, talvez o judeu contemporâneo, usaria uma mulher como exemplo para falar do pai, porque a mulher representa o pai. Com as suas 10 dracmas, as 9 não foram perdidas, são os fariseus, são os escribas. Uma dracma foi perdida, representando os publicanos e pecadores. E fica imaginando aquela audiência supra-religiosa ouvindo Jesus, comparando o pai com uma mulher que perde uma dracma. Vamos ver o que o texto nos diz a partir do verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. O que isso quer dizer? Tem algum problema em filhos quererem parte na herança? Não pertencem a eles? Qual é o problema então? Qual é o choque? Qual é o escândalo dessa parábola? Do começo da parábola. Na época dos judeus, os filhos só recebiam a herança, como também era nos nossos dias de padrão. Eles só recebem a herança quando o pai morre. O que esse filho mais novo está dizendo é: pai, eu quero herança. Eu não estou nem aí, senhor. Para mim o senhor está morto. Para mim o senhor não existe. Eu só quero a minha parte na herança. O judeu, quando ouvia essa parábola, ele ficava chocado. Quem é que trata o pai dessa forma? Quem é que pede herança enquanto o pai ainda está vivo? Isso não acontece na época de Jesus. Isso é o choque. Mas o choque maior está por vir, porque o final do verso 12 diz que o pai, sem dizer nada, reparte o bem, não para o filho mais novo apenas, mas para os dois. Ou seja, o texto insinua para nós implicitamente que o filho mais velho, diferente do filho mais novo que pede a herança, o filho mais velho não pede herança, mas ele aceita a herança. Ele está concordando com a atitude do filho mais novo. E isso é difícil para nós entendermos, porque nós vivemos em sociedades onde a figura do pai se perdeu, a figura da mãe se perdeu, a figura dos filhos, a diferença de um filho mais velho para um filho mais novo. Na época de Jesus, o filho mais velho deveria ser o representante do pai. Ele é um homem maduro da casa. Quando o pai morre, ele vai assumir a casa. Ele deve exortar o seu irmão mais novo, dizendo: você não pode fazer isso, é loucura. Mas Jesus está nos dizendo que esse filho mais velho, diferentemente de exortar, corrigir o filho mais novo, ele fica quietinho, e quando o pai vem e entrega a herança, ele também estende a mão e recebe a parte dele. Verso 13 diz:
Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Como é que esse filho mais novo, este publicano pecador, desperdiçou todas as graças e os bens do pai que lhe foram dados? O texto não diz que ele se deitou com prostitutas. Quem diz isso é o filho mais velho depois. O texto apenas diz que ele viveu de forma irresponsável, de forma desenfreada. Ele não administrou bem os seus bens. O verso 14 diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país, aquele pedaço de terra, uma grande fome, coincidentemente, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Seja você judeu ou não, como William disse, não tem ninguém que é judeu aqui. O judeu tinha um problema com o porco. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia que o porco era um animal impuro. Quer a gente compreenda que porco é animal impuro ou não, não importa. Ninguém quer convencer você a ser adventista aqui. A ideia é que nenhum de nós fica confortável perto de um chiqueiro. Quem de vocês aqui já esteve próximo a um chiqueiro? Poucos. A gente não sabe o que é um chiqueiro. Não é gostoso. Não é um ambiente bom, agradável. E este homem, um judeu, que não poderia ter contato nenhum com porcos. O porco era a maior maldição na vida do judeu. Ele vai trabalhar com porcos. Este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Como se não bastasse, a situação piora. Ali este homem moço desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, um tipo de vegetação simples, miserável. Os porcos comiam as alfarrobas, e ele chegou ao ponto de desejar não apenas comer alguma coisa, mas comer a comida dos porcos. Essa é a degradação do judeu. Se você quer entender o que é a depravação total para um judeu, aqui está a depravação total para o judeu. É não apenas estar com porcos, mas desejar comer o que o porco come. É o cúmulo do absurdo. O texto ainda nos diz no final do verso 16 que ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Lembra que a região estava passando grande fome, ele estava passando necessidade, foi trabalhar com os porcos para ver se conseguia comida, ninguém lhe dava comida nenhuma, ou seja, nos dá a entender que ele pedia esmolas, e ninguém lhe dava nada, ao ponto de ele desejar comer a comida dos porcos. E verso 17 diz: caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome. Farei o seguinte: levantar-me-ei, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Os pregadores, quando pregam essa parábola do filho pródigo, isso aqui é o arrependimento do pecador. Então está fazendo um apelo, por exemplo, e aí o pecador levanta a mão e diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Esse é o verdadeiro arrependimento. Aliás, o verso 17 diz, caindo em si. Meus irmãos, essa não é a linguagem própria de arrependimento na Bíblia. Essa pode ser mais a linguagem de remorso, não arrependimento. Cair em si, até os ímpios caem em si. Por exemplo, você vai lá e compra um carro. Alguém te indicou esse carro, você foi lá, fez um empréstimo, sei lá o que você fez para comprar esse carro. Você compra o carro, está andando com o carro, cheio de bens, indo para outro país, indo para a Europa, viajando, largou tudo para trás, deixou as contas e foi viver a sua vida. Passou 2 semanas, o carro começa a pifar. E você fala: mas que inferno que eu fui comprar esse carro.
Você caiu em si. Não porque necessariamente você está com o coração arrependido, mas porque você percebeu que foi errado. Qual é o arrependimento deste filho mais novo? Não é de ter descuidado ou destratado o pai. Ele está arrependido porque ele está com fome. Ele está arrependido porque ele está vendo que está em necessidade. O texto vai dizer isso para nós. Ele faz um plano, e o plano é: eu vou voltar para o meu pai, deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer, porque meu pai não vai me receber de jeito nenhum. Já era. Eu considerei ele como morto, ele vai me considerar como morto. Eu vou pensar num plano, eu vou dizer assim: pai, pequei contra o céu e contra ti. Essa linguagem do judeu de usar a linguagem pequei contra o céu era a forma respeitosa de falar sobre Deus, sem mencionar o seu nome. Pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Perfeito. E aí ele diz: trata-me como um dos teus trabalhadores. E aqui está o problema, irmãos. Aí você fala: mas onde está o problema aqui? Ele não está preocupado com o pai. Ele só quer fazer a sua meia. Ele só quer ter condições de continuar vivo. Ele não está preocupado com o pai. Ele nem mesmo quer viver novamente com o pai. Ele diz: trata-me como um dos teus trabalhadores. A melhor tradução aqui para a palavra grega seria diarista. Diarista não é alguém que tem um contrato de trabalho, que mora na casa, que vive na casa, como os trabalhadores do pai dele. São os trabalhadores diaristas que não têm envolvimento. Ele faz o trabalho, recebe o alimento ou o dinheiro e volta para sua casa, para o seu cantinho. Ele não tem envolvimento com o pai. É isso que ele quer. Ele só quer ter o seu pedaço de pão de cada dia. Ele não está preocupado com o pai. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Arrumando-se, ele foi para o seu pai. E o texto nos diz no verso 20 que, vindo ele ainda de longe, o seu pai o avistou, e cheio de compaixão, correu, abraçou e o beijou. Nós não precisamos interpretar muito para dizer que aqui está a figura do amor e da graça de Deus para com pecadores. Mas se nós entendemos cada uma das palavras dentro do seu contexto histórico-cultural, o amor e a graça de Deus que Jesus está pintando vai ficar mais evidente para nós. O texto diz que o pai o viu de longe. O que isso quer dizer? O pai o viu de longe. Isso quer dizer o seguinte: que o pai estava à espera deste filho mais moço. Por que ele estava à espera? Não apenas porque ele amava o filho mais novo, mas porque ele sabia que se o filho mais novo entrasse novamente na aldeia, a própria vizinhança apedrejaria esse filho mais moço. Porque era o que a lei dizia: todo filho que desobedecer o pai deve ser publicamente apresentado pelo pai à sociedade, para que todos apedrejem esse filho. É assim que dizia a lei de Deuteronômio. Esse era o castigo para a desobediência dos filhos para com seus pais. O pai, sabendo disso, ele está todos os dias à espera. Porque se ele vê o filho mais moço entrando, ele precisa protegê-lo antes que os vizinhos o matem. Porque nós não estamos falando de uma cidade como Indaiatuba, que sendo interior ainda é uma cidade grande. Nós estamos falando de aldeias, que todo mundo conhece todo mundo, que todos sabem o que todo mundo faz. O Henrique estava me contando hoje pela manhã, quando nós estávamos a caminho daqui, que ele está na casa dele, jantando na mesa, e enquanto ele está jantando, ele ouve o vizinho da casa do lado, quando ele coloca o garfo na mesa e bate no prato, que o vizinho ouve a Catarina chorando. Essa é a ideia de aldeias. Você conhece todo mundo, você sabe de todo mundo, você sabe de todas as notícias, sem necessidade de televisão, de datena, de rádio. Todo mundo sabe de todo mundo. E era dever da sociedade vindicar justiça para esse pai que recebeu infração. O pai, sabendo disso, está à espera do filho, aguardando o filho chegar. E o texto diz que quando o pai o avistou, encheu-se de compaixão dele, correu, o abraçou e o beijou.
que Jesus está querendo nos dizer sobre o amor de Deus? O que significa, na época de Jesus, um pai que é um Senhor correr? Não é como nós corremos hoje. Qual era o tipo de vestuário dos homens mais velhos daquela época? Tinha calça jeans e shorts fit de academia. Eles usavam vestes longas, respeitosas. E para um senhor que já tem dificuldades de correr com vestido, o que significa? Primeiro, nos mostra sobre a dificuldade do que ele fez. Não era uma coisa simples. Segundo, nos mostra que à medida que um senhor está correndo com um vestido, automaticamente ele está mostrando algumas partes indevidas. Mas o pai não está preocupado com a vergonha própria. Ele está preocupado em alcançar o filho. Para isso, ele expõe vergonha. Eu me lembro, irmãos, algum tempo atrás, pela graça de Deus, nós fizemos um bom planejamento em honras à minha esposa. E nós viajamos para a Alemanha. Era o meu sonho visitar aquele país, conhecer um pouco da reforma, país onde minha família veio e tudo mais. Teve um episódio muito curioso enquanto a gente estava lá. Nós estávamos em uma cidade, íamos pegar um trem para ir para outra cidade. E imagine, nós, Alemanha, não é que eles não falam inglês lá, eles não querem muito falar inglês, então eles só querem falar alemão. A gente mal fala inglês, perdido, nunca pegou um trem nem no Brasil direito. Primeira vez e única que eu peguei um trem foi em João Molevade, em Minas Gerais. Tem que pegar o trem, uma estação enorme, com gates específicos, portões específicos, horários específicos. Não é igual o trem aqui no Brasil, o ônibus, que demora uns 5 minutinhos para sair, ele sai no horário e até antes. E nós chegamos, eu, minha esposa, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, com malas, o carrinho da neném e a Catarina de 6 meses de colo. Nós chegamos, corremos até chegar no trem. Chegamos no trem e falamos, graças a Deus. Entramos em qualquer uma das portas do trem. Quando nós entramos, veio a pessoa responsável de fazer fiscalização e falou, me mostrem os tickets. Um inglês meio estranho, mostrou e falou assim, aqui é a classe executiva, a de vocês é lá no primeiro vagão. Eu falei, meu Deus, eu segurando o carrinho da neném, segurando a neném, a Sabrina segurando as malas, minha sogra que já não consegue correr muito, e meu sogro simples, meu cunhado ficou perdido lá para trás, a gente não sabia o que fazer. Eu falei, eu vou, amor, dá um jeito de avisar eles que eu vou estar lá na frente. A gente está andando no meio do vagão, todo mundo sentando, colocando as malas, perdidos, entrando, apertado, segurando. E o moço falou, viu, não dá mais para você passar por dentro, você tem que descer. E o medo de descer e o trem sair. O que a gente vai fazer sem hospedagem? O dinheiro acabando, faltava 3 dias para a gente voltar. Desceu eu, meu sogro, a Sabrina, minha sogra, meu cunhado. Não sabia se eles estavam na Alemanha, em Portugal, estavam lá atrás. A gente desceu do trem. E aí o trem começou a fazer mas não era para sair. Mas quem está desesperado, o trem começou Meus irmãos e minhas irmãs, o meu sogro, eu não reconhecia. Vocês conhecem o meu sogro? Ele é muito simples, muito inteligente, mas muito simples, muito apavorado. Ele é daquele tipo de homem que segura muita ansiedade, mas quando ele solta a ansiedade, você fica assustado. É aquela pessoa que você pode confiar. Você olha para ele, é aquela calmaria. Mas quando ele mostra a ansiedade, o meu sogro pegou a mala dele. Não é stand-up, tá, irmãos? Mas vai ajudar a gente a entender o texto. Ele pegou a mala dele e ele saiu correndo, sozinho. Deixou eu e a Sabrina para trás com a neném. Ele saiu correndo com a mala. Sabe aquelas novelas italianas, aquelas novelas antigas? Eu não me lembro o nome da novela. Ou então o filme dos 2 filhos de Francisco, desesperado, simples, correndo. E ele correndo, olhando para trás para a gente, chamando, vamos perder o trem, vamos perder o trem. A cara dele transtornada, correndo para chegar no trem.
Eu olhando aquilo, eu chorava e ria ao mesmo tempo. A Sabrina desesperada. Essa é uma boa figura para a gente falar desse pai. É um pai que está tão preocupado em que o seu filho não perca o trem, que ele corre para a sua vergonha, ele corre mostrando instabilidade, ele corre mostrando falta de segurança. Ele não me deu segurança, meu sogro, nem para Sabrina, nem para Catarina. Ele corre, as pessoas olhando nas janelas. Essa é a imagem que nós temos aqui. Uma aldeia toda vendo um senhor de idade, de vestidos, correndo, mostrando as vergonhas. Mas a única coisa que ele quer é abraçar o seu filho e tê-lo a salvo em suas mãos. É assim que os judeus ouviriam essa parábola. Então o verso 21 nos diz que o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, assim como ele havia planejado. Mas faltou ainda uma fala. Se você percebeu, faltou uma fala. Qual era o plano dele? Ele iria dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus diaristas. Mas quando ele chega diante do pai, ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E ele não diz mais a frase egoísta de trata-me como um dos teus diaristas. A gente não sabe se ao ver o pai, ele se comoveu a tal ponto que ele mudou de ideia e se arrependeu de fato, ou se o pai, à medida que ele ia dizer algo, o pai já não queria mais ouvir nada. O texto diz que ele abraçou e o beijou. Lembre-se que ele veio de uma terra distante, sujo de porcos, sem comer, sem tomar banho. O pai abraça e o beija. E o verso 22, como se não bastasse, o pai ainda diz aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam ele, ponham um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. O que significa isso? Qual é a melhor roupa? É a roupa do pai. Coloquem a roupa do pai, coloquem a minha roupa nele. Quando as pessoas olharem para ele, eles devem me ver. Coloque um anel no seu dedo. O que é o anel no dedo? O anel no dedo geralmente nos trazia a ideia de autoridade, a ideia também de livre acesso. É por isso que os imperadores, quando eles assinavam as cartas, eles colocavam a marca do anel. O anel que o pai está dando para o filho é o cartão de crédito. Ele está dando a legalidade para o filho novamente. Aquilo que é meu é seu. A minha palavra é a sua. Coloque o anel no seu dedo e coloque sandálias nos seus pés. Ou seja, você já não vai ser mais escravo. Você agora é filho. E você vai ter servos ao seu dispor. Verso 23 diz: traguem e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Festa, alegria. Não foi morto um cabrito, mas o bezerro gordo. É um bezerro que já estava destinado para um fim específico. Vamos matar esse, o melhor, para o meu filho. E a parábola não termina, ela continua dizendo no verso 25: ora, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltava, ao aproximar-se da casa, ele ouviu música e dança. Então não era evangélico esse povo ali, porque evangélico não dança. Ouviu música e dança, judeus religiosos louvando a Deus com música, dança, tudo para a glória de Deus, mas comportadamente. Chamou um dos empregados e lhe perguntou: o que está acontecendo? E o empregado disse: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. Note o artigo definido aí: o bezerro gordo. Aquele, sabe? Aquele. Ele mandou matar aquele. Verso 28: o filho mais velho se indignou e não queria entrar de jeito nenhum. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. A ideia é que, sabe quando tem aquele churrasco e aí você está esperando um convidado, ele não chega, e aí o pai chega e fala assim: tudo bem, todo mundo servido? Só um minutinho, vou dar uma licença, eu vou ver um negócio.
assim que está tudo certo? E ele vai procurar o filho. E o filho está lá fora, não quer entrar de jeito nenhum. Ele tenta convencer o filho e o filho diz: faz tantos anos que sirvo o Senhor como escravo. Nunca transgredi um só mandamento seu, mas o Senhor nunca sequer me deu um cabrito para festejar, não com o Senhor, com os meus amigos. O filho mais velho, assim como o filho mais novo, não está preocupado com o pai, mas consigo mesmo. Isso é jeito de falar com o pai. Faz anos que sirvo o Senhor. Ele nem mesmo diz meu pai, como era costume dos judeus dizer. Verso 30, vamos caminhando para o final. Mas quando vem esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas era preciso, era necessário festejar e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse filho mais velho está na casa o tempo todo. Ele nunca saiu da casa, nunca desobedeceu nenhum dos mandamentos do pai. Ele come da comida do pai, ele tem o melhor do pai, ele já tem a parte dele na herança, suficiente para ele comprar um bezerro gordo. Essa é a imagem de um fariseu. As duas imagens que temos aqui, irmãos e irmãs, são de dois tipos de pecadores: o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo é o pecador escrachado. O filho mais velho é o pecador comportado. Aquele pecador de igreja, sabe? Que nasceu na igreja, foi batizado na igreja, vai em todos os cultos, veste a roupa da igreja, tudo da igreja, mas o coração dele não pertence ao pai. Ele não ama o pai. O filho mais novo é o escrachado, que sai da religião, que vai viver irresponsavelmente e que inclusive é acusado de andar com as prostitutas. Jesus conta essa parábola para a sua audiência, em primeiro motivo, para encerrarmos, para dizer do amor extravagante que Deus tem pelo seu povo. Porque a parábola é sobre o pai pródigo. O que significa essa expressão pródigo? É aquele que esbanja os seus bens. Jesus está dizendo que este é o pai que ama de forma transbordante, que ama mesmo quando isso significa vergonha para si mesmo. E não é isso que Jesus faz na cruz. O texto de Hebreus capítulo 12 e Filipenses capítulo 2 nos diz que Jesus, não tendo em conta a vergonha e ignomínia, se fez homem, sendo feito homem, se fez a função de escravo e morreu morte de cruz, para salvar pecadores como nós. O texto nos ensina isso, que é necessário festejarmos com pecadores que estão ouvindo a mensagem de Jesus, e que todos aqueles que são os irmãos mais velhos, os judeus, os fariseus, que têm a roupa da igreja, a veste da igreja, o palavreado da igreja, mas que não têm o coração com Jesus, precisam também de arrependimento. Qual filho você é essa manhã? Você é o filho mais novo, às vezes escrachado? Ou você é o filho mais velho, que está na religião, que fala o vocabulário certo, que confessa as doutrinas certas, mas o seu coração nunca esteve lá? Os dois precisam de arrependimento. Os dois precisam de Jesus. E para os dois, o Pai em Jesus Cristo está abertamente entregando o seu amor. Que nós possamos ouvir essa parábola e sempre nos lembrar de quão grande amor Deus tem por nós. Oremos. Senhor, nós confessamos as nossas iniquidades. Confessamos, ó Deus, como pecadores nós somos, muito mais do que nós ainda pensamos.
Nós confessamos a Deus quando nós julgamos o nosso próximo de uma forma injusta, como se nós fôssemos os juízes sem pecado, assim como os fariseus. Ó Deus, nos ensina a sua palavra, nos ensina, ó Deus, a nos apegar a Jesus Cristo e a ouvi-lo e a cear com Ele, nos colocarmos à mesa com Ele, pois o Senhor se rebaixou para vir e nos buscar a cada um de nós, seja os pecadores mais escrachados, seja os pecadores mais comportados. Todos nós carecemos da graça de Deus, e o Senhor nos deu essa graça voluntariamente. O Senhor corre até nós, o Senhor nos busca como ovelhas perdidas e nos leva ao seu aprisco, à sua igreja. Abençoe a cada um de nós que está aqui essa manhã com a sua palavra, que o seu Santo Espírito aplique ao coração de cada um conforme a necessidade. E aqueles que não te pertencem, que não são seus filhos, que estão aqui essa manhã, que a sua palavra os encontre e lhes dê um coração contrito e arrependido. Confiamos em Ti e com alegria, com música, com dança, nós festejamos a salvação que o Senhor deu para nós. Receba o nosso cântico, a nossa confissão de fé, as nossas orações, para a sua glória, em nome de Jesus nosso Senhor.